Bom dia a todos que nos assistem hoje, nessa manhã. Sejam bem-vindos a mais uma sessão do EUES 2019. Meu nome é Carlos Eduardo Toledo, eu sou o gerente de arquitetura e soluções na imagem, né? E hoje o nosso tema dessa sessão é o ArcGIS Pro. Bom, o ArcGIS Pro, ele é uma ferramenta de desktop da Esri. E quando a gente fala em ferramentas de desktop, a gente associa muito a parte do sistema de registro, né? Quando a gente faz toda a governança do dado, onde a gente faz a produção do dado, as produções cartográficas, né? Ele está muito associado a essa visão. Mas o ArcGIS Pro, ele é uma excelente ferramenta do sistema de análise, né? É uma ferramenta que você não pode dispensar na sua empresa, na sua organização, para fazer muitos analytics, né? E é com essa visão que eu quero apresentar essa ferramenta hoje aqui para vocês, né? Bom, o que a gente está vendo aí, né, a cidade de São Paulo, eu trouxe alguns chamados 156. A primeira visão que a gente tem, e qualquer ferramenta GIS tem essa visão, diferente de uma tabela, é que a gente já consegue perceber a distribuição espacial do dado, né? Mas com poucos cliques, né, eu consigo perceber também como é que essa visão espacial, né, ela se transforma durante o tempo. Essa é uma outra forma de eu estar enxergando esse mesmo dado, né? E o ArcGIS Pro tem várias formas de ver o mesmo dado. Por exemplo, a capacidade de enxergar o meu dado por gráficos de barra, né? Eu tenho no ArcGIS Pro a capacidade de criar uma série de dados de gráficos completamente diferentes, cada um com uma função bem objetiva, né? Aqui no nosso gráfico de barra, fica muito claro, né, que o tema de ruas e bairros é um tema que, em relação a lixo, limpeza, trânsito, transporte e animais, né, ele praticamente é o dobro do volume, né, de todos os outros somados, né? Essa é uma primeira visão que a gente tem do mesmo dado. Se eu entrar dentro de ruas e bairros, né, eu percebo que os chamados de buracos e pavimentação, eles têm uma influência muito grande em ruas e bairros, né? Mas será que eles estão tão distribuídos também no espaço, né, como estava o total de chamados? Então, eu selecionei aqui, né, buracos e pavimentação. Eu vou voltar para o nosso mapa agora, e ele selecionou praticamente toda a região da cidade de São Paulo. Então, de fato, ao longo do tempo, eu tenho muitos chamados de ruas e buracos, de pavimentação, né? Eu tenho uma distribuição espacial bem grande desse dado, né? E ele tem uma influência muito grande. Uma novidade, e aí eu vou, ao longo da apresentação, pontuar algumas novidades do ArcGIS Pro. Uma novidade é esse gráfico de calendário. Eu tenho a capacidade agora de gerar gráficos de calendário, né, de forma que eu perceba que, por exemplo, esses chamados, que eu já sei que são bem distribuídos espacialmente, no tempo, né, eles têm uma concentração de segunda a sexta, né, no horário aqui que vai entre 9 até 13 horas, e à tarde ele volta um pouco. Então, veja que o mesmo dado eu consegui analisar de maneiras completamente diferentes, com a mesma ferramenta. E agora eu quero mostrar uma outra novidade aqui do ArcGIS Pro, que é a capacidade de fazer o bidding dinâmico. Ou seja, eu, de forma dinâmica, a cada requisição do meu banco de dados, eu estou sumarizando todos esses chamados em bins. Então, olha a diferença entre essa visão e a visão inicial que a gente tinha, né? E à medida que eu me aproximo do dado, ele vai recalcular esses containers de informação, né, colocando o dado que eu escolhi sumarizar. Agora, ainda assim, o ArcGIS Pro oferece uma série de outras maneiras de estar apresentando o dado. Por exemplo, análise de hotspot. Esse hotspot, diferente do primeiro dado, é um hotspot que ele é criado, os hotcode spots, baseados não só na distribuição do dado no espaço, como no tempo, né? Mas eles vão falar, mas Cadu, o hotspot da plataforma já tem há bastante tempo, né? Eu já consigo gerar isso na plataforma há algum tempo. E aí é que entra a novidade. Em algumas ferramentas, vocês vão perceber, né, essa pequena fagulha aqui.
E essa FogHole é uma coisa muito importante. Ela diz que esse processo aqui, ele roda em Spark, na memória, com processamentos distribuídos. Ou seja, eu tenho capacidade de processar Big Data nessa minha estação. Uma estação com uma memória razoável, né, com alguns processadores. Com a mesma ferramenta ArcGIS Pro, eu processo grandes quantidades de dados distribuídos em Spark na memória. Isso, acho que das novidades, para mim, é a que eu mais curti. O que eu fiz aqui depois? Eu quero mostrar agora que o ArcGIS Pro é uma ferramenta muito completa, mas ele se integra muito bem com outras ferramentas. Por exemplo, o Jupyter Notebook. Eu consigo chamar um Jupyter Notebook a partir do ArcGIS Pro, né? E aqui, o que eu fiz? Eu li uma feature class que estava no meu GeoDatabase e coloquei na memória dentro de um Spatial Data Frame, tá? Que é uma feature que a API do Python, né, do ArcGIS, tem a capacidade de criar. Então, nesse meu data frame, agora ele está em memória, qualquer processo que eu fizer sobre ele vai ser muito rápido, né? Então, aqui eu havia criado anteriormente, né, 3 novas colunas, e a sintaxe de criar uma nova coluna ela é muito simples, né? E eu criei essas colunas para depois sumarizar naqueles bins que a gente viu, né, somando quantos atendimentos eu tenho em cada tema desse: rua, bairro, lixo, empresa e tema de animais. Depois que eu trabalhei tudo isso em memória, isso permanece na memória, eu consigo fazer o flush de volta para o GeoDatabase, né, com o Spatial to Feature Class. Agora, eu salvei tudo aquilo que eu fiz na memória, que eu manipulei, e joguei dentro, novamente, do meu GeoDatabase. O Notebook também é uma ferramenta muito bacana para fazer a exploração dos dados, mas também a explanação do dado, né? Então, os mesmos gráficos que eu vi lá no Pro, eu consigo gerar aqui, né? Vocês veem aqui o gráfico, né, de quantidade de ocorrência por tema, e aqui o de assuntos para o tema rua e bairro, né? Aqueles mesmos gráficos que eu fiz lá, eu também tenho a capacidade de fazer aqui. Não vai dar para apresentar por causa do nosso tempo aqui, que é curto para apresentar tanta novidade, mas o mesmo processo eu posso fazer no R, usando essa library que faz o R-Bridge entre o ArcGIS e o R. Então, para quem tem, né, programadores de R, para quem tem conhecimento no R, pode usar toda a ferramental estatístico do Esri, do R, para poder gerar novos insights e depois, da mesma maneira, no final, né, fazer o flush de toda essa minha análise e volta para o meu GeoDatabase, né? Ou seja, eu enriqueço espacialmente o dado no Pro, trago para o R, processo e volto para o Pro. Vamos voltar lá para a nossa ferramenta, né? E aqui, deixa eu clicar em qualquer desse aqui, eu já tenho a soma, né, do tema animais, a soma do tema limpeza, bairro, e o que eu fiz, uma coisa além, foi habilitar, ou seja, melhor, enriquecer o dado com atributos externos, né, que são os atributos aqui, né, censitários. Poder de compra, total de residência, população masculina, feminina, né, e questão de nível superior. E que eu posso fazer isso depois que eu trago? Voltando, não é uma novidade, mas é um gráfico que tem que ser bastante divulgado. Eu tenho a capacidade de fazer gráficos de correlações entre variáveis. Então, olhando rapidamente aqui, eu percebo que existe uma grande correlação existe alguma correlação, né, entre o tema lixo e limpeza, né, e a questão da educação superior completa, né? Então, em regiões que tem gente com educação superior completa, tem uma tendência, né, a ter mais reclamação de lixo e limpeza, né? Algumas outras aqui, eu posso visitar as correlações mais importantes aqui, ou as menos, e entender como que as variáveis influenciam umas às outras, né? Isso também é suporte para uma outra questão que eu queria adiantar, que é a questão do machine learning, né? Agora que eu tenho todas essas variáveis, né, eu estou tratando de chamados no 5.6, mas podem ser perdas não técnicas ou perdas técnicas, podem ser vendas do meu PDV, movimentação do meu cliente, né? E eu posso aplicar algoritmos de machine learning, por exemplo, o Forest Based Classification and Regression, né, apontando aquelas variáveis, né, e ter a capacidade de fazer predição em relação a, por exemplo, a quantidade de chamados, né, de lixo e limpeza que vão ocorrer, né?
eu simplesmente rodo a ferramenta, e uma coisa muito bacana dessa ferramenta, né, além de, claro, ela me dá toda a explicação sobre o algoritmo que foi feito, né, ela me gera um gráfico de importância de variável. Ou seja, para esse caso, para aquele conjunto de variáveis que eu treinei, né, o poder de compra tem uma influência maior, né, junto com o tema rua bairro, né, numa abertura de um chamado de lixo. Então, lugares onde eu tenho temas, né, ligados ao rua bairro, provavelmente serão lugares onde eu também terei de lixo, né. E aqui eu consigo ver todas as minhas variáveis. E a gente vai trocar as variáveis, vai rodar mais uma vez, vai rodar novamente, entender, de fato, as correlações e para perceber aqueles insights sobre o conjunto de dados que eu tenho, né. Existem ainda, no próprio ArcGIS Pro, outras maneiras de estar vendo esse dado. Para eu poder gerar os meus hotspots, por exemplo, eu passo num passo antes, que é a geração do meu cubo espaço-temporal, né. Então, aqui eu tenho o cubo espaço-temporal, né, onde eu consigo perceber, né, ao longo do tempo, aqueles chamados, né, sendo as regiões azuis as mais frias, né, quanto mais azul, mais fria, menos chamado, né, quanto mais vermelha, são mais quentes. Então, por exemplo, eu tenho a capacidade de ter o tipo de visão, aqui, por exemplo, perto lá da ponte do Piquiri, né, perto da freguesia do Ó, onde eu percebo que do lado do lado norte, né, do Tietê, né, eu tenho uma quantidade de chamados, uma persistência de chamados um pouco maior do lado de cá, né. E aí eu consigo ter várias visões desse dado e explorar no espaço, no tempo, né, essa informação. O que eu queria que vocês ficassem realmente na cabeça hoje é que o ArcGIS Pro, para exploração de dados, é uma excelente ferramenta, né? A gente, com o ArcGIS Pro, a gente viu que a gente foi capaz de usar algoritmos de machine learning, algoritmos de big data, né? Nós vimos o dado de maneiras no território, no espaço, com dados, atributos intrínsecos ao dado, trouxemos dados de fora e colocamos nesse dado, fizemos correlação, né? Então, a gente espremeu, esticou, a gente pegou o dado, viu ele de maneiras totalmente diferentes, e é quando a gente faz isso que a gente tem aqueles insights, né, que suportam as estratégias do negócio. É quando tem os insights que transformam e alavancam a nossa estratégia. E a gente tem aqueles wow moments, né, onde a gente enxerga aquele dado de uma maneira que ninguém mais viu ainda, né? E nesse momento a gente consegue ser disruptivo e consegue propor coisas que ninguém previu ainda, né? Então, o ArcGIS Pro é a ferramenta dentro de toda a plataforma da Esri, que é muito poderosa para te dar esses insights e fazer com que você veja o que ninguém mais vê. Obrigado.